Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos recebendo aqui a Priscila Diniz, ela que coordena, é coordenadora de gestão cicloviária de Fortaleza. Priscila, seja muito bem-vinda. Nós todos estávamos te aguardando há muito tempo, porque aqui todo mundo fala muito bem de Fortaleza, né? Então, todo mundo já estava pedindo para te chegar até nós para contar um pouquinho da história das ciclovias de Fortaleza. Haja vista que nós já recebemos o pessoal de Niterói, o pessoal da Bike Anjo, né? O George é um ciclista, né? Então, nós todos aqui estamos aguardando muito a presença de Fortaleza, e que bom que o Felipe de Niterói passou o teu telefone para nós e a gente te contactou e tu prontamente aceitasse vir aqui. A gente costuma trabalhar da seguinte forma, Priscila. O pessoal gostaria de saber como é que se deu esse processo em Fortaleza, como é que funciona. Se tu tiveres uma apresentação para passar e quiseres passar, tu podes compartilhar a tela, o George faz para ti isso, e se não, tu podes ficar falando e a gente fazendo perguntas para ti. Não tem problema algum. Como é que tu prefere apresentar? Perfeito. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu tenho uma apresentaçãozinha que eu acho que é bom a gente, né, dar um contexto geral e aí vai surgindo as perguntas e aí a gente vai conversando, se tiver, vai tirando as dúvidas, enfim, vai batendo papo, né? Mas eu trouxe um geralzinho aqui, mas uma versão mais reduzida, né? Porque, enfim, Uhum. aqui tem a política cicloviária aqui em Fortaleza iniciou há 12 anos atrás, então tem muita história para contar. Vou iniciar aqui, falar um pouquinho sobre a política de mobilidade ativa de Fortaleza. Aqui é um pouquinho de como se organiza a política aqui em Fortaleza. Na pirâmide, o topo da pirâmide tem o gabinete, né, ali a prefeitura, né, a secretaria de governo num campo mais estratégico. No meio, o tático, que seria a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, e na base, o operacional de fato, que é a AMC, onde o núcleo de gestão está, que é a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, que é o órgão que cuida do trânsito da cidade, e a Etufoc é a empresa de transporte urbano de Fortaleza. Então, essa é a nossa divisão política. E falando um pouquinho o porquê o uso da bicicleta, né? Bicicleta é uma pauta super transversal. Eu posso escolher qualquer um desses temas para falar de bicicleta. Eu posso focar na inclusão social, em mobilidade urbana, qualidade de vida, meio ambiente, emprego e renda, segurança pública, saúde pública e economia. Então, qualquer um desses temas atravessa o modal bicicleta e por isso que é tão importante falar e defender esse modo de transporte. E para quem, né? Para quem e por que a bicicleta? Pela pesquisa Origem e Destino de Fortaleza, que foi feita em 2020, a nossa última pesquisa, nós temos 235 mil viagens diárias, é o maior percentual do Brasil. A gente acredita que tem aumentado bastante, né? Essa pesquisa foi de 2020. Desses, a maioria, 43%, são trabalhadores de baixa renda indo ao trabalho e 87% da população baixa renda, sendo 45% classes D e E e 42% classe C. Então, nós sabemos quem são e onde eles se enquadram economicamente, né, socialmente. No cenário global, Fortaleza tem 5% de viagens de bicicleta, né, colocando o ranking mundial, estamos um pouco ali abaixo de Bogotá e Rosário, que são cidades da América do Sul. Amsterdã e Copenhague, obviamente, é o desejo de todo e qualquer gestor, né, que defende a pauta, mas é isso, estamos enquadrados nesse cenário. E algumas políticas públicas e recursos cicloviários, algumas políticas voltadas para a bicicleta que temos aqui em Fortaleza, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, e essas políticas fortalecem o nosso trabalho, né? Porque não adianta só a parte técnica, a parte política, as leis são muito importantes para a gente ter continuidade
no nosso trabalho. E uma dessas políticas foi a de 2014, que foi onde deu origem ao nosso plano diretor cicloviário, que deu, né, que de 2014 para cá é o nosso plano que usamos até hoje. E alguns recursos financeiros também que viraram lei, né, como a 10.752 de 2018, que destina todo o recurso de Zona Azul para a política cicloviária de Fortaleza. Então, hoje, em Fortaleza, todo mundo que paga o estacionamento rotativo, todo esse recurso é direcionado para o bicicletar. Ele não consegue pagar todo o recurso, mas todo o recurso da Zona Azul, tudo que é tarifado lá é para esse destino. Então, ter uma política que garanta esse dinheiro todo mês, garante que o sistema tenha uma continuidade. Alguns outros programas aqui, falando, né, de infraestrutura cicloviária, nós temos um mapa público que é disponibilizado, todas as infraestruturas que são feitas aqui em Fortaleza são colocadas nesse mapa e eles são distribuídos por tipologias, né? Ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas e passeios compartilhados, mudando a cor. Aqui há algumas fotos daqui de Fortaleza, um exemplo de ciclovia, ciclofaixa com balizadores, ciclofaixa bidirecional com jardineiras, uma ciclorrota, passeio compartilhado e aqui uma foto da Bezerra de Menezes, que é uma ciclovia a mais utilizada na cidade, que passam em média 4.000 ciclistas por dia. E a segunda maior, Domingos Olímpio, são 3.000 ciclistas por dia. Maior fluxo de ciclistas. Aqui um pouquinho do histórico, né, do crescimento e nesses 12 anos, a nossa malha cresceu 629%, né, saindo de 68,8 para 501,7 quilômetros. Mostra espacialmente, né, como a cidade foi sendo completada com infraestruturas cicloviárias. E esse é um dos nossos maiores desafios atualmente, que é a manutenção da rede cicloviária. Como eu mostrei, a rede aumentou muito em 12 anos e quanto maior a rede, maiores são os desafios com manutenção. Esses são algumas fotos de problemas que temos atualmente em Fortaleza. Avançamos muito, mas também temos muita coisa para consertar e melhorar. Aqui tem alguns recortes de mensagens em redes sociais, onde os ciclistas reclamam que existem falhas, existem problemas nas infraestruturas. E nós entendemos isso e nós sabemos que atualmente é o nosso maior desafio. Algumas medidas de segurança viária também acontecem em conjunto com a implantação da malha, a readequação de velocidade. Também trabalhamos em conjunto com esse setor. Alguns equipamentos públicos que são colocados que facilitam e estimulam o uso da bicicleta, né, como para ciclos bicicletários nos terminais e para pés. A integração com o metrô, e que é do Estado. Temos ainda muito que melhorar também nessa integração, mas estamos conversando para que eles também se sensibilizem mais e flexibilizem mais, que o Estado às vezes é um pouco mais resistente à mobilidade, às bicicletas, mas a gente também está conversando para que isso seja mais flexível e mais abrangente. O sistema de bicicletas compartilhadas aqui em Fortaleza, que é o Bicicletar, ele está indo para o 11º ano de existência, então tem bicicletas compartilhadas convencionais, tem o mini bicicletar, que são para as crianças, e tem o bicicletar corporativo, que é colocado em alguns órgãos públicos para estimular que os funcionários vão trabalhar de bicicleta, então eles podem levar para casa. O mini bicicletar, ele é colocado em praças, né, para estimular aí o uso como lazer, é um projeto educativo. O bicicletar atualmente tem 253 estações adultas
e 17 infantis, então totalizam 270 estações. O mapa aqui ao lado mostra de como ele está disposto e espalhado por toda a cidade, por ser um sistema público diferente do que acontece em São Paulo, Rio, Recife. É um sistema que não é tarifado, mas a maioria das pessoas utilizam de forma gratuita com o bilhete único, que é o cartão que você usa nos ônibus, né? Então, mais de 85% da população em Fortaleza usam com a gratuidade. E por ser gratuito, a gente consegue espalhar ele por toda a cidade, não só nas áreas mais nobres ou orla, como é o caso dessas outras cidades que eu citei. Aqui um pouco do bicicletar corporativo, como eu falei, é utilizado por funcionários da prefeitura. A ciclofaixa de lazer acontece todos os domingos, há mais de 10 anos. Temos 3 rotas e são 27 quilômetros ao todo, né, que fazem esse percurso. Tem a Rota Leste, Sul e Oeste. E, né, todos eles chegam ou vão para a beira-mar ou saem de alguma praça ou algum parque da cidade. São mais de 5.500 usuários por edição, a última pesquisa que fizemos, e alguns serviços são ofertados, né, distribuição de mudas, aferição de pressão, o serviço do SAMU, tem ações educativas para crianças e aluguel de bike, além do sistema compartilhado, que também é bastante utilizado aos domingos. Algumas campanhas educativas da Gerência de Educação. Tem o nosso Papo de Pedal, que é uma. A gente tem duas formas de comunicar diretamente com a comunidade civil, que é ou a gente vai a uma ciclofaixa, ciclovia e faz a distribuição de plaquinha, faz um questionário, faz perguntas, pergunta por que que ele utiliza a bicicleta, se a pessoa pensa em mudar para um outro meio de transporte, pergunta quais os principais desafios que enfrenta e qual rua não tem infraestrutura e ele gostaria que tivesse. Então, a gente faz essa análise, faz a tabela todas essas respostas e serve como direcionamento para o nosso trabalho, né? Para estrategicamente pensar quais futuras infraestruturas podem ser implantadas. E o outro modo de papo de pedal acontece mais voltados para os cicloativistas, que nós conversamos a cada 2 meses e nós debatemos um tema específico ou o que for levantado durante a reunião. E geralmente nós levamos algum secretário, alguma pessoa da gestão para que possa dar mais direcionamento, não só a parte técnica, mas ter alguém acima para dar suporte ali e seguir com as diretrizes. E aqui algumas previsões de entrega futura, que é a manutenção da malha cicloviária, que é um exemplo de antes e depois. A gente sabe que isso dá um impacto muito grande quando é renovada a sinalização, quando o asfalto é melhorado, também em readequações de transformar ciclofaixas em ciclovias, deixando mais seguro a infraestrutura. Nós entendemos que nesses 12 anos muito se avançou e talvez esse ponto seja uma hora de parar um pouquinho na expansão, nunca esquecendo de expandir, mas reduzindo um pouquinho a marcha na expansão e tentando melhorar a qualidade dessa infraestrutura. Hoje são mais de 500 quilômetros de malha, é uma malha muito extensa, mas precisa ser reanalisada, repensada. Tem coisas feitas há 10 anos atrás que hoje temos novos elementos de sinalização e elas podem ser refeitas de uma maneira mais segura. Falando, acabei explicando o slide, que é a proteção, né? Essa daí é uma via que antes era ciclofaixa, passou a ser ciclovia, com arborização. Sempre é importante, Fortaleza é uma cidade muito quente, então sempre pensar em proteger com o uso da vegetação também. Então, fazer canteiros e plantar árvores é a premissa a partir de agora. E uma entrega futura, uma entrega, na verdade,
está quase pronta, só esperando uma data para lançamento aqui em Fortaleza, é o cicloturismo. Fortaleza é uma cidade bastante turística, e por que não utilizar para viver a cidade de bicicleta, né? Então, a gente está propondo rotas para que as pessoas possam conhecer a cidade, seja turista, seja local, mas conhecer a cidade de bicicleta. Ela vai responder um questionário onde é como se fosse um quiz. Vai perguntar o quanto disposto você quer pedalar hoje, se ela está só ou em grupo, se ela quer fazer um passeio mais gastronômico, mais contemplativo, ou quer conhecer algum parque, alguma rota histórica. Dependendo das respostas dela, o algoritmo vai dar algumas rotas e já vai dizer qual a quilometragem, qual a altitude, se tem local de parada, se tem paraciclo, se tem. Enfim, é bem legal realmente é um guia realmente para quem quer viver a cidade de bicicleta. E é isso. Eu corri um pouquinho para dar mais tempo para a gente falar e conversar. Obrigada, Priscila. Então vamos agora começar o nosso debate, né? Quem tiver perguntinha, levanta a mão e a Priscila vai assim dando, respondendo, né? Lucélia, tu coordena? Sim, não tem aqui nas mãozinhas ninguém. Ah, o George levantou, então vamos começar com ele. Bom, Priscila, obrigado aí. Prazer enorme. Mais uma cidade que eu preciso conhecer. Eu sou o Jorge, eu sou aqui do Setorial, sou ativista aqui de São Paulo e Fortaleza é referência, assim, é inveja até da gente. Muita gente fala de inveja de São Paulo pelo que aconteceu na gestão Haddad, mas o importante foi que vocês conseguiram ter continuidade no projeto, né? Tinha uma gestão democrática que seguiu e aqui no nosso caso a gente infelizmente perdemos. As gestões seguintes foram para direita e paralisaram na prática, né? Houve algumas. Vai fazendo um pouquinho, mas na verdade o que a gente viveu com o Haddad, com o Gilmar, com o PT no poder aqui foi especial, foi diferente. E em Fortaleza houve essa continuidade, né, tal, e tá tendo isso é muito interessante de ver essa apresentação sua. São poucas cidades que podem fazer uma apresentação dessa. Espero que vocês tenham, enfim, sigam em frente e continuem seguindo cada vez mais, porque isso é incontornável, né? É importante que vocês são quase um oásis. É muita prefeitura de direita. Eu acho que a única prefeitura de capital de esquerda é a de vocês. Então, espero que vocês Sim, cuidem bem disso aí, né? Você falou de 5%, né? Nós com 1,4%. Acho que é menos, na verdade, na última origem e destino. Enfim, mas por volta de 1%, vocês com 5%. Na verdade, é a meta de São Paulo para 2030. Nossa meta é de ser 4%. É claro que 12 milhões é outra coisa. Eu quero saber se vocês têm metas também de aumento desse número, né? Vamos dizer, não dá para chegar em Copenhague e tal, mas enfim, se tem meta, eu acho que é sempre bom aumentar quais são os indicadores que vocês querem chegar. Inclusive de quilometragem de ciclovia, vocês estão com 500, nós estamos com 700, a gente estava falando, daqui a pouco vocês ultrapassam a gente numericamente, a gente tem 700, mas 700 para 20 mil quilômetros de rua, 22 mil quilômetros de rua. Então é 2%, 3% da malha ciclovia, então vocês têm proporcionalmente muito mais. Eu queria falar com você, como a gente está aqui no encontro de partido e tal, é uma pergunta que eu fiz para o Felipe lá de Niterói também, como é que é a questão? Claro, a oposição está sempre aí, apesar de não ter vencido as eleições, acho que a última de prefeito foi assim, né? Na última foi. pernada, e a oposição está aí. E a oposição à direita nunca gostou disso aí, nunca gostou, a gente sabe aqui de São Paulo, não gosta dessas coisas, não gosta de ciclista, não gosta de bicicleta, não gosta de ciclovia, não quer saber disso, isso aí é uma outra. Então, essa é uma pauta, assim, progressista. Então, eu queria entender como é que vocês lidam com a oposição. Eu imagino que tem vereadores pedindo para tirar a ciclovia aqui, esse tipo de coisa. Isso aqui já aconteceu e quando entrou a direita, eles conseguiram. Várias ruas aqui, o vereador pediu, tirou. E a gente não teve, às vezes, força para tirar. Às vezes, a gente mesmo pintou. Como é a relação política mesmo, como é que é lidar com uma extrema-direita que existe, que está aí, apesar de vocês serem vitoriosos. E eu queria fazer uma terceira pergunta final, assim, para não quero ocupar tanto tempo, que existe uma coisa aqui em São Paulo que aconteceu, que foi a expansão das motocicletas, né? Imagina aí também, né? As motocicletas tomaram conta, o crescimento muito grande e tal. E a resposta da direita aqui em São Paulo foi criar a motofaixa. Foi uma resposta da direita, ela criou a motofaixa, chamou de azul,
inclusive para ser uma espécie de nêmesis da faixa vermelha, né, que era a faixa do Haddad, e fez a motofaixa, apesar de já ter tido uma experiência de aumento de óbitos, né, tinha uma nota técnica falando que motofaixa não é interessante, aumenta a velocidade e tal. E eles fizeram assim mesmo e fizeram um grande auê para dizer para o mundo que isso aí tá dando certo. E o resultado aqui, isso porque a gente fala, primeiro que os dados foram todos maquiados, né? A gente tem os dados Oi, e Maria. não é verdade que os óbitos estão caindo, é mentira, está subindo loucamente. Imagino que em todo o Brasil está subindo, em Fortaleza também, óbitos de motociclistas. Mas aí aconteceu que houve uma paralisação. Tem lugares onde tem faixa azul, não vai ter ciclofaixa, é muito difícil pôr tudo. Então houve uma paralisação da expansão da rede cicloviária em detrimento da expansão desta motofaixa. E infelizmente eu fiquei um pouco desapontado quando eu soube recentemente que o Fortaleza sim fez um pedido para entrar nessa experiência e já está saindo as primeiras experiências, inclusive da Universidade de Série A, mostrando que o que a motofaixa faz é estimular a alta velocidade, né? O que é para isso que ela serve e por isso que os entregadores gostam, porque eles têm que correr para fazer suas entregas. Mas existe uma disputa política que vai ser feita aí, vai ser feita no Brasil inteiro, essa ideia de que a motofaixa é linda e que ciclofaixa, vamos dizer, é uma coisa já do passado, já passou o tempo dela. Eu quero entender como é que está esse debate aí, como é que chegou essa ideia de se fazer e se tem. Esse debate aqui nós estamos perdendo aqui em São Paulo e eu espero que vocês vençam aí, porque eu acho que a mobilidade ativa é sim importante, é consolidada e essa experiência que eles estão fazendo de criar um Nêmesis para mobilidade motorizada é uma furada, é roubada. Então eu tô avisando vocês, é roubada, né? Espero, então não sei como é que vocês estão lidando. E por último, só para terminar, houve uma polêmica que também eu recebi pelas redes em relação a pedestres. Teve uma região do centro onde vocês, o grupo dos diretores lojistas parece que venceu de retirar calçadão, botar estacionamento de novo, espaço para carro, uma pauta, vamos dizer, também uma reivindicação da direita, onde acabou que o prefeito do nosso partido acabou cedendo e que não é legal, né? Pelo menos a gente vendo aqui, ficar cedendo espaço para mais estacionamento e tal. Então é isso, desculpa, fiz um monte de pergunta aí, mas é eu tenho vontade de conversar e tenho vontade de conhecer mesmo em loco, no presencial, e vocês. Obrigado, Priscila. É que o George é o nosso cicloativista de Então, muita carteirinha, né, coisa para George? falar, muita coisa. Mas vamos lá, Não, vamos lá. desculpe. Não, imagina. Então, sobre a meta a gente pensa em aumentar, em dobrar o número de essa porcentagem em 20 anos, né? Então, a gente sabe que isso não é um trabalho simples, não é do dia para o outro, né? Demoramos 12 anos para chegar em 5% e a gente entende que para conseguir novos usuários, para conseguir mais, tirar as pessoas do ônibus, do carro, da moto para ir para a bicicleta, a gente sabe que a gente tem que melhorar as infraestruturas, deixar elas mais protegidas, mais arborizadas e mudar um pouquinho no perfil de ciclista na cidade. Hoje, o perfil, na sua grande maioria, são homens entre 25 e 40 anos, e aí e nós sabemos que para dobrar esse número, a gente precisa ter mais mulheres, mais idosos. Então, por que que as mulheres, por que que as pessoas, os jovens não estão pedalando na cidade? Talvez eles tenham medo de utilizar a infraestrutura do jeito que está hoje, né? Talvez só a ciclofaixa não seja suficiente. Então, se a gente melhorar, proteger mais com ciclovias, muito provavelmente vão vir novos usuários e usuários com perfis diferentes. Então, essa é a nossa meta e a nossa análise, pensando no perfil que existe hoje e o número de viagens que temos hoje. Sobre a segunda pergunta, eu digo que eu não lembro. Não, não, eu perguntei da relação com a direita, né? Como é que é a Ah, relação com a oposição, vamos dizer assim, sim. no caso. Então, a direita a gente sempre recebe alguns processos de vereadores de esquerda pedindo para retirar algumas infraestruturas na cidade, porque eles vão lá, fazem um vídeo de 5 minutos e eles vão num horário assim, sei lá, 10 horas da manhã, numa ciclofaixa, gravam um vídeo de 5 minutos e diz, olha, não passa nenhum ciclista aqui, então para que ter uma ciclofaixa aqui, né? E aí aquela lacração, né, que eles tentam fazer, infelizmente tem muita gente que, é realmente, isso aí só atrapalha, não sei o quê, enfim. E aí a gente vai, responde tecnicamente
fala da ligação, fala do número de ciclistas que tem, a gente faz contagens em hora pico, porque como do mesmo jeito que uma pessoa sai de manhã para trabalhar com seu carro e ele volta no final do dia, o ciclista, as ciclofaixas também funcionam do mesmo jeito. Então, se você chega na metade do dia e não vê nenhum ciclista, não quer dizer que ela não tem nenhuma utilidade. As pessoas, as pessoas já passaram. Se você for qualquer infraestrutura cicloviária entre 7h40 da manhã, você vai ver praticamente quase um engarrafamento de bicicleta em certas vias, em certas infraestruturas. Então, não quer dizer, se for pensar por essa ótica, então é uma rua que não passa nenhum carro, a gente pode fechar, então, porque aqui mal passa carro, então vamos fechar essa rua, vamos deixar só para rua de pedestre. Pode ser assim? Então, até a gente faz essa contrapartida para eles analisarem também que não é porque não, naquele momento não passou, naquele momento do vídeo não passou, que não tenha que ter ou não existe a demanda ali. Até porque também nós temos um dado muito interessante que a gente faz contagem volumétrica de ciclista antes de implantar uma infraestrutura e 6 meses ou um ano depois. E a gente vê o aumento de 500%, 700%, chegou até a 1000% de aumento, porque numa determinada rua não tinha e passou a ter. Então, não é depois que tem muito ciclista, vou colocar infraestrutura cicloviária. Não, você coloca a infraestrutura que isso atrai novos ciclistas. E aí nas nossas defesas, sempre tem todos esses relatos. Sobre a faixa azul, bom, tecnicamente, assim, setor técnico, nós não, a maioria de nós sabemos que isso não é a solução, muito pelo contrário, faz estimular ainda mais a velocidade, acidentes, sinistros de trânsito, né? Os motociclistas são os mais envolvidos nisso. Eles invadem muito as ciclofaixas aqui em Fortaleza, infelizmente. Nós tentamos, e aí é fiscalização, né? Então, aqui em Fortaleza tem algumas câmeras de vídeo monitoramento que já, a partir do momento que a moto entra, ele detecta aquela velocidade, aquele peso ali, que não é compatível com a bicicleta, ele automaticamente já é autuado, né? A gravíssima vezes 3, que é quase R$ 1.000 pelo CTB. E aí, a gente queria que todas as infraestruturas cicloviárias de Fortaleza fossem automatizadas assim, mas não são todas, mas já temos algumas câmeras de monitoramento. Sobre o prefeito atual, né, a gestão do PT, ter colocado isso no plano de governo dele, eu acredito que ele foi ali junto com todos os outros candidatos que na época falaram sobre isso e é uma medida mais popular e cabe a nós agora, a partir do momento que ele é não mais candidato, mas sim prefeito, cabe a nós da parte técnica mostrar dados e tentar mostrar que tem outras possibilidades mais seguras para todos os usuários no trânsito, né? E a retirada da faixa lá do centro também é uma dessas medidas que a parte técnica tenta falar e explicar e mostrar os dados, porque a gente se baseia muito nos dados, embora a CDL, ali, a Câmara de Dirigentes de Logísticas e tal, tenha entrado nessa negociação, e até com eles também a gente tentou conversar ainda, talvez isso seja algo que possa voltar, não sabemos ainda, mas nós não desistimos ainda do centro da cidade. Algumas ruas lá tiveram, em 2019, 2020, 2021, teve esse alargamento de calçada. Infelizmente, não houve a construção física dessas calçadas, que aí sim seria mais difícil reverter. Talvez esse momento era para estarmos conversando sobre a obras físicas de todas essas, mas infelizmente foi essa decisão e, enfim, cabe a nós agora tentar tecnicamente falar sobre isso, né, com eles e vamos ver, quem sabe aí nos próximos meses, próximo ano, a gente
consiga reverter essa decisão. Obrigado. Obrigado. Próxima é Luísa. Luísa está aí? Estou. Ah, por favor, é você. Boa Olá, noite boa noite. a todos e todas. Primeiro, saudar a Priscila, que é uma pessoa que a gente já se conhece há algum tempo. Reconheço Priscila como uma pessoa aliada dentro da gestão, que tem uma visão sensível para a questão do ciclismo urbano. No entanto, assim, o que a gente tem observado da gestão, e aí falando ao companheiro que perguntou sobre as incursões de políticos de direita para tentar desfazer as ciclovias, as ciclofaixas e os projetos que contemplam a mobilidade ativa. Infelizmente, a gente não está precisando de políticos de direita para fazer isso, porque a percepção que a gente tem é que a própria gestão municipal, a despeito de ser do PT, não tem se empenhado muito em manter sequer o que a gente já tem, né? E com uma hostilidade que a gente nunca viu. Eu sou cicloativista em Fortaleza desde 2014, né? Também pintamos ciclofaixas aqui antes da gente ter as primeiras ciclofaixas oficiais pintadas, né? Instaladas. E participamos de muitos protestos ao longo desses anos, principalmente instalando bicicletas brancas no evento de morte de ciclistas. E durante todo esse tempo, desde 2014 até aqui, infelizmente, todas as bicicletas brancas que a gente instalou, esse ano, pela primeira vez, a gente instalou uma bicicleta branca que foi retirada pela AMC, foi retirada pela prefeitura. E desde então, todas as ações que têm sido realizadas no sentido de protestar contra essas perdas que a gente vem sofrendo, inclusive perdas de estrutura e a ameaça dessa faixa de motociclistas e tudo mais, a prefeitura tem sido muito célere em desfazer. Quando as faixas de pedestre do centro, né, foram retiradas, os cicloativistas, entendendo que aquilo era uma coisa que era importante para a cidade, foram lá e pintaram novamente, à noite. Pela manhã já estava tudo apagado. Então, existe uma celeridade muito grande atualmente para desfazer o que a gente faz em forma de protesto, que a gente não vê sendo aplicada para reestruturar as ciclofaixas e ciclovias que estão com a manutenção ruim, né? Minha fala aqui é muito mais de desabafo do que de uma cobrança com a Priscila, porque eu sei que a Priscila está lá dentro, tentando se fazer ouvida e muitas vezes abafada por outros interesses. Mas eu não posso deixar de pontuar o desapontamento que a gente tem, porque ano passado, quando a gente estava a ponto de perder a eleição para um candidato da extrema-direita, que é o André Fernandes, nós articulamos uma bicicletada pedindo a eleição do candidato que agora, infelizmente, parece que não está sensível às causas do cicloativismo, do ciclismo urbano, da mobilidade ativa e de outros modais de transporte. A gente está tendo uma crise sem precedentes agora, por exemplo, na questão dos ônibus. As empresas estão diminuindo linhas, está tendo um esvaziamento nos horários que não são de pico, e nos horários de pico a oferta é pouca e fica impossível de você conseguir pegar um transporte público. E a solução do prefeito para isso é ameaçar remover faixa exclusiva de ônibus. Eu digo do prefeito, mas eu entendo que não é do prefeito exatamente, mas, em última instância, a prefeitura é representada pelo prefeito. Então, mesmo que a ideia original não seja dele, mas se ele acata e se ele assina embaixo disso, então eu me sinto na possibilidade de falar do prefeito, né? Tá tendo um projeto agora de recapeamento de asfalto, inclusive em vias onde existem ciclofaixas. E o que está acontecendo? O apagamento das ciclofaixas e não está sendo pintado numa velocidade que seria minimamente razoável, né? Tem uma via que eu pego sempre para ir para o trabalho, eu pedalo em torno de 20 a 30 quilômetros por dia aqui em Fortaleza como deslocamento, e essa via que eu pego para ir para o trabalho, eu passei 2 semanas sem me locomover por ela de bicicleta, e a última vez que eu tinha me locomovido por ela, ela tinha passado esse projeto de recapeamento, e essa semana eu passei lá de novo e continuava sem ciclofaixa. E eu levei, no mínimo, 3 finas, assim, daquelas que você acha que vai cair da bicicleta, porque removeram a ciclofaixa de lá, e o motorista, ele entende que não tem ciclofaixa, então o ciclista não deveria estar aqui, mesmo que seja um trecho de 4 quarteirões entre 2 grandes avenidas.
e que tem a ciclofaixa antes e depois desse trecho que está apagado. Mas ele acha que, opa, está apagado, então sai daqui, ciclista. Só que eles estão jogando toneladas por cima da gente, né? E nessas a gente já teve que instalar algumas bicicletas brancas. E eu tenho a impressão de que se que Deus o livre e guarde eu virar uma bicicleta branca hoje, ela também não vai durar muito. Acredito que ela seria removida brevemente, não quero isso para mim, né? Mas por acaso algum dia eu virar uma bicicleta branca, eu queria que pelo menos deixassem ela lá simbolizando, sabe? Então, assim, a minha fala é muito mais um desabafo no sentido de demonstrar o meu desapontamento, que eu tenho certeza que não é só meu, que é partilhado por outros companheiros e companheiras que estão dentro do movimento cicloativista também, né? E se eu posso perguntar alguma coisa para a Priscila, que eu sei que é uma pessoa aliada dentro da gestão e em nenhum momento a minha fala é direcionada a ela, é o que mais a gente pode fazer para tentar sensibilizar a gestão no sentido de nos ouvir, de entender, porque assim, às vezes a impressão que me dá, e eu já estou encerrando, não quero me alongar mais, é que a gente não tem políticas de Estado aqui, independente de ser de direita ou de esquerda. Mas a impressão que eu tenho é que quem entra depois está muito mais interessado em deixar a sua marca e apagar a do outro, do que em pegar uma coisa que é boa e dar continuidade, fazer crescer, porque é uma coisa que vai beneficiar a população como um todo daqui a 10, 15, 20 anos. Então, assim, o que que a gente faz para convencer os nossos políticos que políticas de Estado são importantes, sabe? É o que eu tenho me perguntado atualmente. E aí, queria agradecer a atenção de vocês. Obrigada. Obrigada, Luísa. A gente conversa muito, né? Eu acho que o Heraldo também está aqui. A gente, nos papos, né, com cicloativistas, e eu falo muito para a Luísa, ainda bem que existem vocês, porque tem coisas que os cicloativistas fazem que a equipe técnica não pode fazer e vice-versa. Então, um complementa o trabalho do outro, né? Em momento nenhum a gente vê essas críticas, essas reclamações, como algo ruim, muito pelo contrário. Todas essas falas somadas, né, a mim da parte técnica que vem com dados, com relatórios técnicos, com argumentos mais técnicos somados, as falas de quem realmente utiliza a cidade, pedala, né, 20, 30 quilômetros ou mais por dia, somando isso, a força que a gente tem para defender as políticas públicas que nós acreditamos. Então, da minha parte, o que eu posso fazer é continuar lutando e defendendo e tentando ampliar, expandir e melhorar mais ainda cada infraestrutura na cidade. E para os cicloativistas é se organizar, se juntar, se unir e pedir ali uma fala, um momento com o prefeito, com a alta gestão e dizer mesmo o que querem, o que a cidade já conquistou e que ninguém quer perder mais isso. A gente fala muito do ponto de não retorno, que é isso, você expande a um ponto que a população não deixa regredir. Eu não imagino que, por exemplo, Copenhague mude a dinâmica da cidade por conta de alguma gestão. Acho que eles já estão há tantos anos, já se consolidou ao ponto que eles já chegaram nesse ponto de não retorno, não vão regredir mais. É coisa que não aconteceu com São Paulo, por exemplo, com 4 anos que teve do Haddad, depois entrou um outro prefeito que desfez. Então, 4 anos não foi suficiente para chegar nesse ponto de não retorno. Nós estamos há 12, estamos enfrentando algumas dificuldades, mas espero que algumas coisas não regridam, né? Sabemos que perdemos já algumas coisas em Fortaleza, mas estamos ainda no debate, na luta, né? E é isso, a parte técnica, junto com os cicloativistas, e tentar aí argumentar, um mais técnico e o outro com a vivência, e talvez na minha visão, esse é o caminho. Próxima, Natália. Por favor, Natália. Abre o som, Natália. Boa noite, tudo bom? Então, eu sou da Argentina, de Rosário, né? Então fiquei muito feliz de ver a minha cidade de Rosário na lista aí de cidades com muitas ciclofaixas, né? Mas eu moro em São Paulo, no Brasil, há 30 anos, né? E morei em Fortaleza 2 anos, de 1998 até o ano 2000. E naquela época não tinha praticamente nenhuma ciclovia, né?
Então fiquei assim muito emocionada de ver, né, quanto que evoluiu, né? Apesar de que a gente sabe que evolução nunca é linha reta, né? Então tem aquelas, né, pequenos retrocessos, mas assim, está bem claro para mim que teve um avanço enorme, né? Tem algumas coisas que precisa negociar, né, para poder continuar avançando, mas assim, sou admirada realmente com tanta coisa que eu vi maravilhosa. Eu trabalho aqui no gabinete de uma vereadora aqui de São Paulo, né? E uma das minhas funções é atender demandas de ciclistas, né? E uma das principais demandas que eu tenho recebido são carros parados em ciclofaixas. É uma quantidade absurda. Eu não tenho dados assim para saber que porcentagem de ciclofaixas, normalmente ciclofaixas, né? Estão ocupadas com carros estacionados, mas é muito, né? Aí o que a gente tem feito é encaminhar ofício para a CET que vai até o local, né? A gente sempre também orienta o ciclista a fazer uma reclamação no 156. Aí a CET vai até o local, faz algumas autuações e depois vai embora. E imediatamente depois os carros todos voltam para as ciclofaixas e são infraestruturas que ficam totalmente inutilizadas em vários horários do dia, né? Inclusive aqui temos algumas ciclofaixas que são de via dupla, né? Então, essas ciclofaixas são super problemáticas quando os carros ficam em cima, muitas vezes caminhões, né? Carros de grande porte, né? E obrigam o ciclista a ir na rua, na contramão, sim? E a gente só vê assim que, bom, a CT diz que está fiscalizando, assim, mas sinceramente não temos visto nenhum avanço, né? Eu queria saber como vocês têm tratado essa questão, se vocês sofrem com o mesmo fenômeno de carro que estaciona na ciclofaixa e como têm lidado com isso, porque eu acho assim um absurdo, né, você ter uma infraestrutura e não poder usar e chega a ser vergonhoso. Tem vezes que tem carro até da polícia, a gente já teve casos de carro da própria CET na ciclofaixa, sabe? Enfim, gostaria, essa seria a minha pergunta. Aqui também temos, infelizmente, todas essas questões de infrações, de tudo, acho que de tudo um pouco também tem aqui. O que é feito, né? A cidade ela tem um parque muito grande de câmeras de vídeo monitoramento e isso inibe bastante porque os motoristas já entenderam que não precisa ter um agente na rua para que eles sejam multados, né? Então, o vídeo monitoramento, né? Mais de 1.000 câmeras na cidade, então isso dá uma cobertura bastante grande e carros parados, estacionados ou transitando, né? Motos também, como eu sei que tem bastante aqui, eles são multados por vídeo monitoramento. E aí acaba que ele só vai uma vez, depois que a multa chega, ele entende, né? Também nós fizemos uma conversa, uma apresentação com os agentes de trânsito para conscientizá-los sobre essas questões mais sensíveis. Eles na rua, eles têm que atender vários tipos de questões, mas nós sempre ponderamos que os mais vulneráveis merecem mais atenção. Então, carro estacionado em cima da calçada e nas ciclofaixas fazem que o pedestre e os ciclistas vão para a pista, né? E aí a gente está jogando esses usuários vulneráveis para o conflito com o veículo que tem velocidade e tem ali, toneladas de peso. Então, a gente pede essa prioridade, a gente fez essa conscientização e essa sensibilização da causa, e isso faz com que eles olhem de uma maneira especial e deem prioridade para essas autuações, esse tipo, o reboque, né, que algumas vezes acontecem aqui. Teve até um caso interessante que na frente da autarquia de trânsito tem uma ciclofaixa e junto a essa ciclofaixa, um pedaço dessa ciclofaixa bidirecional que cabe bem certinho um carro, né, tem uma sombra muito boa de uma árvore. E tinha alguns comércios e a gente percebeu que tinha um carro que sempre estacionava lá, mesmo sendo na frente da autarquia. Aí você fica pensando, poxa, essa pessoa não entende, ela não fez a autoescola, não fez o curso ali para saber, mas enfim. E a gente percebeu, e aí fomos lá no setor e disse, ó, tem alguém ali para ir ali, porque tem um carro ali na ciclofaixa
tem como a gente fazer alguma coisa? E foi feito na hora, tinha um reboque lá, o carro foi rebocado, foi levado para o pátio. E nesse local, nesse cruzamento, tem uma câmera. O carro foi rebocado mais ou menos umas 9 horas da manhã. Quando foi meio-dia, que eu acho que era a hora que ele ia sair para o almoço, a gente posicionou a câmera e ficou assistindo. Ele chegou, procurou o carro dele, ficou desesperado, correu lá na MC perguntando: cadê meu carro? Quer dizer, ele sabia que ele estava errado. E aí o carro dele foi para o pátio, que não era lá onde a gente estava, era bem mais afastado, pagou uma multa, pagou a diária do, do galpão, né, de onde estava o carro dele. Enfim, nunca mais ele colocou o carro e eu acho que ele aprendeu. Então, esse tipo de coisa lavou nossa alma nesse dia, assim. Foi muito bom. Infelizmente, não podemos reproduzir isso em escala, mas a gente tenta conscientizar, conversar com os agentes de trânsito, que eles que fazem isso, esse trabalho, e utilizando o recurso do vídeo monitoramento. Obrigada. O próximo, Clauber. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Clauber, sou aqui de Recife, nasci em Fortaleza, mas moro aqui em Recife há muitos anos e trabalho no órgão gestor de transporte público e uso bicicleta como principal meio de deslocamento aqui em Recife. Não tenho carro, uso ônibus e bicicleta. E também defendo a bicicleta, né, aqui na cidade. Participo da associação que a gente tem, sou da diretoria da coordenação, mas participo de algumas atividades. A gente tem uma associação aqui muito atuante, né, com pessoas muito jovens, pessoas muito competentes, que trabalham sempre com intuito propositivo, com dados e dados de contagem, com as informações, mas infelizmente a prefeitura aqui, apesar de ter a participação do PT, ela é muito fechada e não abre muito para a participação da sociedade organizada. Inclusive, é uma coisa interessante, né, que Fortaleza, a Priscila falou, queria parabenizar ela pela apresentação, que a prefeitura periodicamente abre uma escuta, né, com os cicloativistas, as pessoas interessadas em discutir, em propor, em debater a questão do transporte por bicicleta. Eu queria que ela falasse mais um pouquinho também como é que existem conselhos, né, conselho de trânsito, se é aberto para a população, se é um conselho deliberativo, como é que é essa transparência das informações, se existem conferências para fazer discussões maiores, exercendo a transversalidade, né, com outros setores, né, ligados ao meio ambiente, ligados à habitação, ao desenvolvimento urbano como um todo. Mas é importante, e eu acho que os problemas são muito similares em todas as regiões metropolitanas, grandes cidades, né, que é o problema da falta de investimento em infraestrutura. Eu acho que Fortaleza deu um avanço importante, né, inclusive conseguindo um financiamento, uma verba vinculando a questão do estacionamento rotativo, que é importante para você ter a continuidade da política. Isso não garante 100%, mas é importante você ter fonte de recursos para implementar políticas urbanas. E os problemas, por exemplo, de manutenção, é incrível, né, que um problema numa pista de carro, uma pista de rolamento onde passa o automóvel, se resolve rapidamente. Numa ciclovia, numa ciclofaixa, aqui em Recife, pelo menos, demora muito, né, a se resolver. Outra questão também é da fiscalização, invasão das ciclofaixas por motos, né, por carro, motor Uber, né, que é uma verdadeira praga aqui, é constante, né, a gente pedala realmente com medo, né, não sente segurança, uma insegurança constante, né. Inclusive, a gente aqui está pedindo para transformar, né, as ciclofaixas em ciclovias. Realmente infelizmente, precisa ser segregado, né, principalmente nas grandes avenidas, e fiscalizar, né, investir em fiscalização, tanto fiscalização eletrônica, né, câmaras de vídeo, e fiscalização física também, com pessoa lá autuando, porque só assim a gente consegue diminuir as infrações, né, diminuir essa questão da invasão. E outra questão importante também é a questão da segurança, né, dos sinistros de trânsito. Está ocorrendo no Brasil todo, eu tenho acompanhado. São Paulo existe muito essa questão das pessoas beberem e matarem pedestre, invadir calçada, matar ciclista. Isso é muito incrível. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento nacional. A União de Ciclistas Brasileiros já tem uma proposta, né, de reduzir a velocidade
nas cidades de 60, que é a máxima, para 50. A gente tem que fazer mais zona 30, zona 40, diminuir a velocidade e fiscalizar, né? Porque os sinistros de trânsito estão muito, muito grandes e as pessoas só vão migrar do automóvel para a bicicleta, né, que é o nosso objetivo, tanto de transporte público como para a bicicleta, se tiver segurança, né? Se a bicicleta, o uso da bicicleta for atrativo, isso é atrativo se a pessoa se sentir segura desde a origem da sua viagem até o seu destino, né? Não adianta ter um pedaço de ciclofaixa e depois a pessoa dividir o espaço viário com os carros, correndo o risco de morrer. Muitas pessoas não vão usar a bicicleta. E aí, diminuindo o uso da bicicleta, vai diminuir a ocupação das ciclofaixas, e aí as pessoas vão pedir para tira a ciclofaixa que não tem pessoa para pedalar. Então, é um ciclo. Essa questão dos sinistros de trânsito, que está aumentando muito, e que a gente precisa se proteger, a gente precisa diminuir a velocidade nas vias e investir, né, no transporte público, investir na bicicleta como meio de transporte sustentável, como manda as leis, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana define que a prioridade deve ser do transporte não motorizado e do transporte público. A gente tem que ter essa prioridade também nos investimentos, né? Que nas cidades, os municípios investem em asfalto, investem em construção de sistema de viaduto, de ponte, de túnel, e tem que investir, né? Democratizar o investimento para democratizar as vias públicas, o sistema viário. Não é só isso, mais uma vez parabenizar e agradecer e parabenizar a nossas coordenadoras, Lucélia e Lúcia, por esse debate, e a debatedora, né, minha conterrânea aí de Fortaleza. Obrigado, boa noite. Obrigada. Aqui tem o portal da transparência, né? Que tem você perguntou sobre onde é gasto, as coisas. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, acredito que esteja tudo nesse portal da transparência e os dados são públicos, né? Então, dados de tudo que é tipo de dado que tem na autarquia municipal de trânsito tem no portal público. Então, e essa questão da velocidade, aqui em Fortaleza se avançou muito, né, na adequação de velocidade de vias 60 para 50 ou para áreas de trânsito calmo. Temos algumas áreas de trânsito calmo aqui em Fortaleza. Os dados mostram que realmente tem muito impacto, né, tanto a readequação da da velocidade, mas sempre aliada com um redesenho urbano. Então, quando a gente implanta uma infraestrutura cicloviária e a gente tem que diminuir a largura da faixa viária, isso já é um redesenho urbano e já faz com que ele naturalmente reduza a velocidade. Então, quanto mais largas as faixas, mais velocidade. Se eu estou reduzindo, se você vai dobrar numa rua mais estreita, você vai se inserindo ali, você não desenvolve tanta velocidade. Então, implantar infraestrutura cicloviária é um aliado da segurança viária e ajuda a todos os usuários daquela região, seja pedestre, ciclista e o próprio motorista, né, que também se envolve em sinistros, e nós temos muitos dados, inclusive fica aí a sugestão, se vocês quiserem falar sobre segurança viária, do colega de trabalho que eu admiro muito, que é o Saulo Santiago. Ele é especialista em segurança viária, ele faz diversas apresentações. Se quiser, eu posso passar o contato dele, se for um tema relevante para vocês, e ele falar um pouquinho com mais detalhes sobre a readequação e sobre a realidade, sobre a experiência de Fortaleza, né? Ele tem dados antes e depois. Fortaleza diminuiu por 9 anos consecutivos o número de fatalidades no trânsito. Infelizmente, ano passado nós tivemos um aumento. Não foi algo muito significativo, assim, aumentou coisa de 12 a mais do que o ano de 2023. Então, foi por pouco ali que a gente não consegue aí o 10º ano de redução, mas é isso, tentando, tá na luta aí todo mundo para tentar fazer com que a visão zero no trânsito seja realmente uma realidade aqui na nossa cidade. Obrigada. Felipe, por favor. Boa noite. Acho que no começo até eu estava sem o microfone, alguém até pensou que era o Felipe de Niterói. Não é, eu sou aqui de Fortaleza também, né? Estou na luta aí junto com a Luísa, junto com
o Heraldo, que também está aqui, conheço também a Priscila já há algum tempo, né? Sei do bom trabalho que, que ela faz, já fez e vem fazendo e tudo. Conheço também o Saulo, que a Priscila citou também, um excelente técnico lá na MC. E aí foi bom que a Luísa falou antes que já compartilhou muitas das agruras, né? Essa apresentação do que Fortaleza fez de bom, a gente já sabe de cor, mas a gente também conhece as dificuldades. E aí você está aqui assim, uma dificuldade que aquele mapa da rede cicloviária, né, aquele mapa, todo mundo deve ter olhado assim, achado bem bonito, porque ela se espalha bastante pela cidade, né? Então as três gestões passadas municipais conseguiram expandir bastante, conseguiram conectar bem a rede, né? No começo tinha reclamação de que as ciclofaixas eram isoladas e não sei o quê, mas tudo foi se conectando, tudo. Mas existem alguns buracos, né, e alguns bem particulares e em vias que eu considero bem perigosas, principalmente quando são vias de jurisdição estadual ou federal, né? Então, assim, se às vezes a gente tem técnicos carrocratas na Secretaria de Trânsito do município, o Detran, que é estadual, é muito mais carrocrata e o DENIT, que é federal, é ainda mais do que o Detran, se é que isso é possível. E aí a gente nunca conseguiu, nas gestões anteriores, fechar essas brechas, né, exatamente por causa da resistência, seja do Detran, seja do DENIT, né? E aí, após a eleição no ano passado, antes da posse do atual prefeito, a gente ficou imaginando que a gente estaria num cenário perfeito, porque a gente vai ter um prefeito do PT, junto com o governador do PT, junto com o presidente do PT, então todo mundo ali vai conseguir ter interlocução e a gente vai conseguir tudo. Só que a verdade é que antes a gente nunca conseguiu ter uma interlocução com o governador, né, para de repente pedir para o pessoal do Detran melhorar a situação cicloviária, nunca conseguiu ter uma interlocução com o governo federal para pedir para o DENIT também melhorar, e agora a gente não tem essa interlocução com o prefeito. Então, estou usando até esse espaço aqui para dizer que os políticos do PT não dão abertura, ou então a gente não sabe por onde chegar nos políticos para tentar sensibilizar, porque até compartilhando um pouco aqui algo que talvez a Priscila não possa falar, né? O prefeito, eu acho que, né, ele está realmente indo para esses lados mais populistas de faixa de moto, mas também, né, gosta bastante de carro, pelo que se vê, então dedica bastante para colocar mais estacionamento no centro, mesmo que isso retire espaço de pedestre. Está com um programa atual de recapeamento na cidade, que faz propaganda que vai gastar 100 milhões para recapear asfalto, mas, por outro lado, diz que não tem dinheiro para fazer mais ciclofaixa. E a gente vê que muita dos projetos, né, esbarram no diretor atual da AMC, que é onde a Priscila trabalha, que foi colocado pelo atual prefeito, né? Então, parece que, assim, todo o processo que a gente já passou há 13 anos atrás, de, vamos dizer assim, de vencer um pouco a mentalidade carrocrata, né, dos gestores, dos secretários, aí a gente está com isso de novo, e a gente não consegue chegar, não consegue, e assim, pelo pouco que eu vi dessa pessoa, do secretário, não é alguém que a gente vai conseguir convencer. Então, talvez tivesse que vir algo de cima para baixo, né, do prefeito, para ele dizendo, ó, você tem que fazer tal tipo de coisa, mas a gente também não tem ainda essa chegada, essa abertura com o prefeito, assim como também não tem nem com o governo estadual, nem com o governo federal. Então, é isso, né? Eu compartilhar isso aqui, se o pessoal que está mais ligado ao partido tiver alguma dica de como que a gente poderia atuar, eu agradeço bastante. É difícil aconselhar o PT. Isso nós podemos falar porque somos petistas. É uma barra. Afonso, abre o microfone, tu tá com a mãozinha levantada. Perdão, é que eu não tinha visto. Com relação a essa questão que o Felipe colocou, né, e a gente vê também que existe esse tipo de situação em outros estados, até em outros partidos, né? Eu lembro que, por exemplo, nós fizemos uma discussão de problemas de transporte lá no Diretório Nacional do PT, não é? E tiramos uma resolução do diretório favorável aos nossos interesses. Eu pergunto, será que não seria interessante vocês em cada estado fazer uma mobilização, tá entendendo? E tentar aprovar alguma moção, alguma coisa dentro do diretório do partido, porque já ganhando o diretório do partido já é um degrau para a gente avançar em outras discussões, até para poder cobrar posições do próprio partido, né? Eu acho que talvez essa situação possa ser interessante por aí. Vocês fazem uma moção, fazem um trabalho, um texto e tenta aprovar no diretório estadual do partido e daí, de repente, quem sabe avança, não é?
Porque não são todos os estados que têm. Bom, são vários estados que têm esse problema, mas eu não sei se a gente tem militância em todos os estados. Mas se cada estado fizesse um trabalho dessa forma, talvez pudesse ajudar. Isso é só uma piruada, viu, gente? Mas eu acho que pode ser por aí, tá? É só, obrigado. Acho que não tem mais inscritos, Lúcia. Eu sou um Então, inscrito olha novo só, aqui, deixa novo eu só. velho. Eu queria fazer uma. Eu Posso? só posso Ah, falar uma coisinha, claro, Jorge, claro. antes, já vista essa fala do Afonso aí, o que talvez, pessoal, a gente possa promover, né? Enquanto setorial, a gente trabalha a questão da mobilidade urbana, né? Da logística e do transporte propriamente dito, né? O ano passado, nós fizemos no Diretório Nacional do PT, em novembro do ano passado, puta seminário sobre sistemas metroferroviários, né? Talvez a gente pudesse fazer esse ano um seminário do nosso setorial sobre transporte ativo, né? E eu acho que seria super legal a gente chamar todo mundo, né? A gente pode organizar aqui, montar uma comissão. Isso aí a gente faz em reunião depois de, não nessas reuniões de quarta-feira que de praxe a gente faz, para trazer todas essas questões, né? A gente tem aqui o Rogério Viduedo, que hoje não está, que também é ciclista, que faz aquele jornalzinho a bicicleta, né, George? Temos o George, né? E tem vocês todos aí, tem a ideia do Felipe, entendeu? A gente abraçar essa causa e levantar um bocado de coisas sobre a questão da Tem bicicleta. o Iurá, né? Lá de Brasília também. O Irá está na Europa, né? Agora ele está fazendo Mas a bike. tem outros grupos de coisa lá em Brasília também. Tem o Tem Irã, outros grupos, é, mas Que aí a vai. gente faz assim, faz um grande seminário de cicloativismo sobre bicicleta, A mas com Maria todas Rosa deve conhecer um monte. exatamente, com todas as coisas do Brasil, porque eu estava até conversando ontem com o Nazareno, né, Nazareno? E o Uhum. Nazareno estava me questionando assim que a gente, na verdade, está aí na COP30. E aí a gente teria que trazer alguém para falar sobre a questão do que é que nós queremos com essa COP30, afinal de contas, onde é que isso vai, que isso vai provocar nas nossas vidas, né? E daí eu acho que a gente pode ir já trabalhando esse tema para chegar lá para novembro, assim, com esse seminário de bicicleta. A gente pode depois tentar Ô, encaminhar. Lúcia, podemos marcar uma com o Adalberto Maluf. Eu acho que ele topa, sim. Posso falar com ele, que é o Pois é, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano no Ministério lá da Marina do Meio Ambiente. isso, a gente pode começar com isso, daí a gente pode ir caminhando isso para culminar no final do ano com a bicicleta, entendeu? E que daí todos vocês consigam vir para Brasília, porque a gente não tem passagem para dar, né? Mas aí teria que vir para esse grande seminário. Geralmente a gente fez o outro ali no Diretório Nacional do PT. E aí a gente faria, tem um salão, um auditório, perdão, grande, entendeu? E aí a gente faria e era uma bandeira assim para o nosso próprio governo, né? Eu acho interessante, entendeu? E depois a gente escreve um documento, assim como a gente escreveu do sistema metroferroviário, aprovamos uma resolução no Diretório Nacional. E daí a gente usa essa aprovação em tudo quanto é lugar que a gente vai, dizendo, mas aprovaram isso para quê? Pelo menos aí, então, tem um documento do Diretório Nacional, mais ou menos assim, entendeu? A gente podia tentar fazer isso. Daí fica essa sugestão, eu já anotei, daí a gente vai trabalhar e a gente vai se comunicando. Mas eu, Priscila, não vou escrever. Se tu puderes mandar o telefone do Saulo, é outra coisa que a gente tem que conversar bastante aqui no setorial sobre essa questão de segurança viária, entendeu? E assim, isso está pegando mesmo, né? E aí eu queria que tu depois mandasse para mim o telefone do Saulo, que daí eu falo com ele sobre se ele pode vir fazer uma apresentação para a gente, que daí a gente vai trazendo um bocado de gente, daí traz o Vitor lá da OPAS, para lá de Brasília, para poder fazer um diagnóstico para a gente de como é que tá, daí depois vai trazendo dos órgãos gestores municipais, como é que está essa situação de segurança viária nas suas cidades, entendeu? faço Depois sim. tu passa o telefone dele para mim? Então tá.
Eu acho assim, alguém tem mais alguma pergunta para... O George está lá, tá com a mãozinha levantada. George? Ah, tá. Eu tô falando a segunda vez, mas assim, é por um pouco. Até quero dialogar um pouco com o Felipe e com a Luísa, que vieram, são de Fortaleza e são ativistas como eu, assim, né? De pedalar, fazer massa crítica, bicicletadas, e eu acho que é importante a gente estar aqui no espaço do Partido dos Trabalhadores, é um espaço de base. A gente não consegue, a gente não decide nada aqui, é um espaço de militantes, né? A gente não está em diretorias, não estamos no governo, mas eu acho um espaço de construção, isso eu acho muito legal a gente convidar a gente e ter um espaço, porque isso, eu tô falando uma experiência minha, né? Eu estou recente aqui no partido, mas passei tô uns 10 anos, mais de 10 anos como ativista e descobri que nessa parte partidária a gente tem que ocupar também. A gente tem que estar ocupando um pouco das instâncias partidárias, porque não tem como, às vezes, os diretórios, as pessoas adivinharem as coisas. A gente tem que abrir as nossas portas, chutar as nossas portas, né? O Haddad, quando ele foi prefeito, ele não começou um ano, não fez nada, teve bicicletada na porta da casa dele. Como ele era muito bom, ele entendeu, ouviu e a coisa começou a acontecer. Mas teve que ter, sim, uma bicicletada na porta do Haddad. Quando teve o caso lá que cortaram o braço do rapaz lá na Avenida Paulista, ele teve que passar por esse carão. Então a sociedade precisa estar, vamos dizer, mobilizada, né? O fato de eleger esquerda não garante nada. Eu sei que eleger direita é garantia de retrocesso. Eleger esquerda, não. A gente precisa tentar ocupar. Eu acho que o Ceará não tem núcleo setorial, né? Ou estadual. Acho que não Não. tem o cereal. Então, assim, né? Aí fica uma coisa, um pedido, assim, né? Assim, a gente começar a se comunicar mais, né? Mas sem essa. Eu Mas, acho que por muito tempo a gente foi muito tempo muito. George, Oi, só diga. dar uma parte aqui para ti, que esse ano vai ter novamente eleições para os setoriais, né? O Sim, vai ser legal Edinho, que é o criar, né? novo presidente do PT, ele disse que quer fazer, entendeu? Daí talvez seja a época de Fortaleza criar, né? De começar a aparecer novos, mas assim, a gente Uhum. começar a perder um pouco da vergonha, eu como ativista, cicloativista, tinha muita vergonha, a gente era muito ligado à ONG, essa coisa, partido, a gente não podia mexer com, sabe? A gente só tinha que cobrar, e partido não é saque. O governo Lula não é saque. A gente não tem que só chegar e ficar. A gente tem que tentar participar. A democracia é mais complexa do que eu chegar e fazer um post na internet e falar que tô puto, né? A gente tem que continuar fazendo bicicletada e entrar nas instâncias e a gente ir atrás dos Gilmar Status. Eu vi aqui que eu acho que Fortaleza tem pouco vereador, não tem vereador do PT. Mas imagina, o cara é prefeito, mas não tem um vereador para ajudar ele lá dentro. Então, a gente precisa conversar mais, falar mais, e essa coisa de desapontamentos tem que estar juntos. E esse espaço aqui é para isso mesmo, é para a gente ficar puto mesmo. Porra, prefeito, o cara esqueceu do prefeito. Mas enfim, é o único prefeito de esquerda, cara. Ele não pode errar, cara. Né? Então a gente tem que estar junto, entrando onde for possível. Eu me filiei ao partido, estou aqui justamente para cavar esse tipo de espaço de construção e espero que a Prefeitura de Fortaleza comece a ouvir também, né? Já ouve, mas a gente conseguir construir em todos os espaços, pequenos que seja, eu acho importante. Luísa, só o seguinte, eu queria fazer duas perguntinhas rápidas para a Priscila. Primeiro, vocês fazem aqui em São Mas Paulo, rapidinho, rapidíssimo, George, se porque vocês nós têm um temos que relatório, acabar, tá ainda bom, tem o George, tá ainda bom. tem o Nazareno. Sim, vocês têm um relatório onde Só para dar uma ministros... Ah, informação, que desculpe. tem vereador do PT aqui. Ah, tem? Eu Tem vi aqui, sim. achei, não achei, mas é isso, de qualquer forma, muito minoritário, né? Não tem uma bancada numerosa, aquela coisa que faça uma maioria, né? Tem que. Imagino que é muito difícil. Toda Câmara de Vereador aqui costumam ser hospícios, né? Pelo menos aqui de São Paulo é um hospício. Mas eu só queria perguntar para Priscila: aqui em São Paulo tinha uma coisa que era o relatório anual de sinistros de trânsito, e era muito legal a gente ver quais avenidas onde teve mais, tal, onde cresce, onde não cresce. Tinha um PDF que a gente. E a gestão aqui, como era de direita, optou por parar, e a gente considera isso uma espécie de apagão de dados. Né, ele sumiu com os dados, sumiu com os relatórios. Eu queria acessar, é possível? Tem relatórios robustos de Fortaleza, onde que estão fazendo? E segundo, a última pergunta é sobre metrôs. Você falou do metrô dessa conversa, apesar de ser estadual. Bicicletário é uma coisa que é essencial para a gente falar de Amsterdã, de Copenhague. Não existe estrutura cicloviária que não se conecte bastante à rede metroviária com bicicletários. Quando eu chego no bicicletário e vejo ele, né? Aqui os bicicletários parecem estar junto do almoxarifado, é uma coisa escondida, assim. Existem papos, eu não sei se existe, se está tendo papos de expansão de rede metroviária aí, rede de trilhos, de que os bicicletários façam parte com um certo protagonismo, como se eu vou em Amsterdã, a primeira coisa que eu olho
quando eu saio da linha de trem, é um belíssimo bicicletário, mas que é essa ideia de incentivar a última milha. É isso, suas duas perguntinhas. Obrigado. Desculpa, Lúcia. Por Então, nada. vou responder rapidinho também. Temos um relatório, sim, inclusive é o Saulo que prepara e que faz todas as análises, ele com a equipe dele, por isso que é muito importante que o Saulo venha aqui conversar com vocês. Eu posso te passar depois o link, eu passo para. Ou então a Lúcia me disponibiliza o seu contato, né? Eu posso passar o PDF, enfim, desse e dos outros anos anteriores que temos também. São relatórios bem robustos, com várias análises, é muito interessante. E sobre bicicletários, nós temos bicicletários nos terminais de ônibus. Em 5 terminais de ônibus aqui em Fortaleza, nós temos bicicletários, porque são municipais. No VLT metrô é estadual, ainda não tem bicicletário, mas eles disponibilizam para ciclos, com até um volume razoável aí de paraciclos, mas ainda é muito seguro você deixar a sua bicicleta exposta para ciclo, para pegar o metrô e só voltar no final do dia. Ainda não conseguimos sensibilizá-los e mostrar a importância de um bicicletário para fazer essa integração. Hoje, a maioria das pessoas entram no vagão com um vagão que a pessoa pode ir com a sua bike em horários fora de horário de pico. O Heraldo está aqui, eu acho que ele pode falar melhor, porque ele utiliza bastante essa integração, mas tendo um bicicletário fechado, seguro, próximo à estação, seria realmente a melhor opção para a pessoa fazer isso em segurança, né? Sabendo que vai voltar e a bicicleta dele vai estar lá. Assim como acontece nos terminais de ônibus, a pessoa deixa a bicicleta, pega o ônibus, vai trabalhar, volta e a última milha para casa, retorna pegando a sua bicicleta de volta. Então, nós temos no municipal, mas não temos no estadual, que é metrô e VLT. Obrigado. Nazareno. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Priscila, eu tive a oportunidade de ir para Fortaleza quando houve aquele encontro internacional e que vocês apresentaram as experiências. Foi incrível. Eu rodei Fortaleza de bicicleta, de cima a baixo. Achei todo o projeto muito legal. Mesmo essas bicicletas que você pegava, levava para casa, deixava. Eu já não sei quantos anos faz, mas já faz uns bons aninhos que eu fui para aí. E Fortaleza, para mim, tem sido ultimamente, eu tenho usado como um dos cases de sucesso no Brasil, principalmente com essa ocupação das vias em prol a mobilidade ativa e a pintura reduzir o espaço do automóvel. E poucos lugares tiveram a coragem de fazer isso aí, né? Então, eu acho que eu tenho acompanhado um pouco essas briguinhas que tem dado agora, né, com a redução desses espaços que a gente conquistou lá atrás, né? Mas comparado com outras cidades, realmente Fortaleza ainda se destaca muito. Eu estava discutindo antes com o pessoal que hoje em dia que tem me marcado mais tem sido a experiência de Goiânia com as cidades próximas. Aí tem sido um case interessante para a gente acompanhar. Nós temos eu sempre tenho falado de Fortaleza. Em suma, nós estamos vivendo hoje aqui em Brasília, a gente teve agora o encontro da NTU, Associação de Empresários, né, aqui, e foi um encontro interessante. Junto com isso, o Fórum Nacional de Secretários, e agora nós temos também um Fórum Estadual de Secretários de Transporte e Mobilidade. E o que eu tenho de começar a me esforçar para acompanhar, mas a gente tem de mergulhar mais, é a questão ambiental mesmo, porque essas que tem sido um tema forte, né? E a gente vai ter agora em Belém do Pará a COP 30, que eu até conversei com a Lúcia sobre isso, que o pessoal do Instituto Polis, lá de São Paulo, fez um ótimo trabalho sobre isso, foi apresentado no Conselho das Cidades e achava que a gente precisa ficar bem a par disso,
Hoje eu também recebi um outro trabalho que eu gostei muito, até pus lá nos documentos do MDT, que é, deixa eu só olhar aqui o que eu postei, errado, que é também sobre a questão ambiental. Então, nós estamos tendo muito material e a gente está precisando ficar atento aí às propostas que a gente tem e à questão ambiental, porque o negócio é bastante grave mesmo, o que o país está passando. Eles estão descobrindo muita coisa que realmente tem reduzido a gente não conhece profundamente essa questão de por onde é que reduz mesmo os gases de efeito estufa e tal. Hoje a gente fala mais de ônibus elétrico e automóvel elétrico, né? Achando que isso aí, estou recebendo material que mostra que tem várias outras formas de reduzir bem mais do que isso aí. Em suma, era mais isso que eu queria colocar para vocês, que eu acho que a gente tem que trazer esse tema do meio ambiente de uma forma bem estruturada aqui para a mobilidade, porque ele está meio solto nas nossas propostas aí. Mas era isso aí. Foi legal te ouvir. Gostei de ver e eu só fico um pouco preocupado a gente sempre fica preocupado quando há algum recuo, né? A gente faz uma coisa, a gente sabe o que é que foi o governo Bolsonaro, que estrago que eles podem fazer em 4 anos, né? Então a gente fica sempre com medo quando entra um governo novo e eu nem acompanhei direitinho qual é esse de Fortaleza. Ele é de esquerda mesmo? Ele é do... Que governo é esse? É do PT? Nem sei. Nem acompanhei para ver. Então era isso aí. Legal. Obrigada. Não temos mais inscritos. Ô, Nazareno, o prefeito de Fortaleza é o único prefeito de capital que o PT elegeu, é o único prefeito de esquerda de capital. Santo Por isso Deus, que a é gente precisa mesmo? É o falar único e do ajudar. PT? É o único. 27 Ah. capitais, 26 da direita e 26-1. A E gente ele tem que, vai ainda. a gente tem que Não ouvir. foi ele que reduziu os pardais também, não, né? Tem um Mas é outro porque aí. foi 49-51 ali, né? Foi ali Foi. daquele jeito. A direita tá forte lá também, óbvio, como todo o É. Brasil, mas pelo menos, enfim, a gente tem esse tempo Né? aí para tentar contribuir, né? Enfim, para Uma nós. coisa, até uma coisa interessante na época da eleição é que quando o candidato que estava concorrendo com o Evandro Leitão, que é o nosso atual prefeito, o André Fernandes, ele disse que, se eleito, iria retirar todas as ciclofaixas da cidade porque elas não ligavam nada a lugar nenhum. E foi interessante porque no próprio vídeo que ele dizia isso, a enxurrada de mensagens que dizia que não pode, você não anda na cidade, as ciclofaixas elas se ligam. Tem muita ciclofaixa na cidade, tem muito ciclista, então a população defendeu a permanência, né? E realmente falou que ele estava errado, tanto é que no discurso seguinte ele não deu o braço a torcer, que estava errado, mas ele deu uma reformulada e disse que iria analisar as ciclofaixas que não tivesse uma demanda, iria rever para, quem sabe, retirar. Então, já mudou um pouco o contexto dele, porque ele viu que não foi popular a medida, a fala dele, dizendo que não ligava nada a canto nenhum e que não tinha ciclista em Fortaleza. Enfim, então até foi um acalento para a gente na época de ver que as pessoas reconhecem, né, a importância, embora tenhamos muitas críticas também, muitos carrocratas, né, como os cicloativistas falaram aqui, preferiram que não existissem ciclofaixas, achando que teria mais espaço. Mas um outro viés é que, se não tivesse tantas ciclofaixas, não existiria tantos ciclistas e a cidade estaria mais cheia de carros, motos e os ônibus estariam mais lotados. Então, ainda bem que existe ciclofaixas e ciclistas para democratizar os espaços e todo mundo poder ir e vir, né? Lúcia, Micro... Lúcia tá microfone desligado, Lúcia. Priscila, obrigada pela tua presença, né? A gente ontem, hoje é dia 20, ontem foi o dia do ciclista, né? Então, nada como a gente trazer uma discussão sobre a questão dos ciclistas, né? E muito obrigada por tu teres participado, aceitado o nosso convite, né? Mas vamos continuar aí na nossa luta, né? Porque não dá para desistir.
E vamos, e agora que tu já conhece que tem o nosso setorial, eu vou mandar de vez em quando os convites para ti e me manda o telefone do Saulo para a gente chamá-lo para conversar um pouquinho sobre segurança viária, Com certo? certeza, mando sim, e eu que agradeço esse momento, é sempre um prazer falar desse tema, falar com pessoas que gostam, que são sensíveis ao tema, fortalece muito mais a política pública e, enfim, engrandece mais, e é um prazer falar do tema, e tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo aqui, ninguém iria nem perceber, o tempo passa muito rápido quando fala disso. Fala do que a gente gosta, né? Então tá, muito obrigada a todos, né? E até a próxima quarta, tá? Tchau, Obrigado. gente.